e tá um pouco mais organizado. Mas obrigada, viu, Clay Barros, pelo seu comentário. Ana Carla, né, ela fala, bom dia, irmã Raquel, Deus te abençoe. Amém, graças a Deus. Ela fala aqui, né, novamente, que ela já tá seguindo, né. Tem um vídeo aqui, irmãs, o vídeo pagar dívidas, eu creio que até esse mais recente, irmãs. Esse mais recente, eu vou até enumerar. Ela fala assim, boa noite, a paz do Senhor. A Sara Lins Gouveia, obrigada, viu, irmã Sara, pelo seu comentário. Ela fala assim, boa noite, Raquel, a paz do Senhor. Ore por mim, pois estou com uma dívida, mas Deus está no controle de tudo. Meu nome é Sara. Que Deus te abençoe sempre. Amém, amada. Que Deus abençoe, né? Com relação às dívidas, faz sim, eu sugiro que faça um jejum, oração, busque em Deus, né, uma orientação e Deus dá sim direcionamento. De repente, é algo que só falta mesmo um ajuste, no sentido que Deus fala, para de gastar, minha filha. Gaste só com o necessário. Eu, irmãs, graças a Deus eu tenho domínio, né? Domínio próprio. Tem pessoas que são descontroladas, né? Gasta muito o cartão de crédito, estoura o limite do cartão de crédito. E às vezes são coisas desnecessárias. Quando é algo necessário, se faz necessário, algo assim de uma necessidade mesmo, né? Aí é uma coisa, mas tem pessoas que não têm um domínio, não têm um controle, às vezes é um algo emocional, uma lacuna emocional, um preenchimento emocional que a pessoa... Eu não estou falando que é o seu caso, eu estou citando vários exemplos, né? E a pessoa procura preencher com coisas, né? Ou então uma dívida vem de algo que você fez para uma outra pessoa e a pessoa não honrou com compromisso, como eu já citei aqui um caso, né? E ali eu tive o meu nome protestado, restrito. Então, tem isso também, amada igreja. Tem isso, irmã Raquel, tem isso também, né? Então, e Deus, através da oração e do jejum, Ele vai dando direcionamento. E é muito ruim, irmãs, essa questão de dívidas. É muito ruim mesmo. E Deus, Ele direciona. Obrigada, viu, pelo seu comentário. Eu quero ler aqui o último comentário da irmã Andressa Navassa. No vídeo, como a sujeira age na vida das pessoas. E ela utiliza aqui um termo muito pesado, eu acho muito pesado. Eu acho muito pesado. E eu vou ler ela falando, né? Nesse vídeo eu falo sobre a sujeira, né? Sobre um espírito maligno que age na vida das pessoas, né? É o espírito de Maria Molambo que age, que trava a vida da pessoa. E é horrível, mas... E ela fala aqui, oração para o meu pai. E ela utiliza aqui, né, um termo que eu não tenho coragem de falar, irmãs. E eu quero aqui até sugerir, tá? Falar aqui depois, né? Mas ela fala que ela pede oração para o meu pai. Ele aí ela fala um nome. Eu acho assim muito pesado que eu não tenho coragem de falar aqui. E ali, né, no segundo comentário, porque ela fala 2 comentários, meu pai tem aí fala o nome da entidade. E ali ela fala, né, vida toda travada. Eu acredito, viu, Andressa? Eu acredito, eu não falei aqui o nome, né, eu não falei o nome porque eu acho um termo muito pesado. E eu quero aqui me estender, né, precisamos ter muito cuidado com os nossos antepassados, no sentido de observar muito a nossa linguagem, observar a nossa linguagem no sentido como um todo.
Eu não sei se você sabe, ou talvez você saiba, eu tô falando para todos vocês aqui, viu? Não tô dando aqui uma palavra direcionada para o comentário que eu li, não. Tô falando aqui para todos, né? Eu não sei se você sabe, e eu acredito que você saiba, que quando nós nos reportamos ou direcionamos para um familiar ou para um local de trabalho ou para a nossa igreja ou para a nossa família ou para o nosso cônjuge, a pessoa com quem nós estamos nos relacionando, quando nós nos direcionamos até mesmo para o país, nós estamos nos incluindo nisso. Nós estamos nos incluindo nisso. Quando você fala assim, porque o povo brasileiro é isso. Eu estou falando mal de mim mesma. Que eu sou brasileira. Porque o meu marido e a minha esposa é isso. Eu estou falando de mim mesma. Que eu fiz aliança com essa pessoa. Quando nós falamos de algo, de alguém ou de uma situação, nós estamos revelando mais de nós mesmos do que daquilo que nós estamos falando. Agora, não existe, por exemplo, no caso de um familiar, um pai, uma mãe, mesmo que nós não concordamos com muita coisa, ou às vezes até possamos ter todos os motivos para até mesmo utilizar palavras negativas, ruins para eles, ou odiá-los, o que porventura eles tenham feito conosco. E eu estou falando aqui no sentido amplo da palavra, irmãs, porque os maiores deformadores estão dentro de casa. Existe sim família tóxica, existe pai que é só misericórdia, existe mãe que só misericórdia. Arrebenta com a vida de um filho emocionalmente. Tem pai e mãe que acha que ser pai e mãe é só botar comida na mesa e ponto final, irmãs. Então, por pior que eles tenham sido conosco, nós precisamos buscar em Deus liberar o perdão e pedir para que Deus abençoe eles. E se estiver longe, e se você puder seguir a tua vida longe, puder se afastar no caso de família tóxica, se afaste, siga a tua vida, mas não é bom se referir negativamente a eles. Por quê, irmã Raquel? Primeiro, porque, sobretudo com pai, mãe, irmãos, assuntos dessa natureza, e líderes também. Por quê, irmãs? Porque geneticamente nós temos muito deles. Geneticamente. DNA. O DNA. Temos muito deles. Então isso já traz um peso biológico na matéria. E o fato de você ser gerado, por ele e por ela, o pai ou a mãe, isso também tem uma conotação espiritual muito grande. E nós, como filhos, nós não somos obrigados a conviver. Não somos. Não somos, irmã Raquel, não somos. Se no caso você tem pai narcisista, mãe narcisista, família tóxica, você abençoa, segue a tua vida. Até para a tua saúde mental, psicológica, espiritual, segue sua vida e, se possível, longe. O nosso único ligação com os nossos antepassados, estou me referindo aqui de uma forma
geral, assim, né? O único dever que nós temos para com estes, se porventura eles não tenham sido aquilo que nós esperaríamos, né? Porque dentro do ponto de vista dele, eles foram os melhores e fizeram o melhor, irmãs. Também tem isso, amada igreja. Tem isso. Às vezes não tinha tanto recurso, às vezes não tinha Jesus, às vezes resolvia as coisas no grito, na força, na violência. Tem isso também. Então, como filhos, liberar perdão, e o único dever que nós temos para com a vida, para com Deus, com o universo e conosco mesmo, é nutrição, se eles precisarem, né, de um alimento, de uma comida, fornecer para eles, isso é obrigatório, irmãs. E um teto, né? Um teto até o finitude, o fim da vida, cuidar, né? Ali, já adoecida, eles não tendo condições de cuidar de si, nós como filhos temos esse dever, né? Ai, Marca, mas não merece, não merece. Mas não é nem com ele, nem com ela, não. É com Deus, conosco, com a vida. Por quê? Porque eles nos deram a vida, irmãs. Eles nos deram a vida. Gerou a vida. Mas, Raquel, mas o meu pai, a minha mãe, eles não quiseram me ter. Mas tiveram. Porque você era um plano de Deus. Isso é uma dívida que nós temos com nosso pai e com a nossa mãe, que nunca iremos conseguir pagar, irmãs. Como proceder? Tratá-los da melhor forma possível. Aqueles choques, aquelas desavenças, aquelas situações, conquiste teu lugar ao sol, saia, né? Eu já contei aqui o testemunho, né, de um pastor que ele saiu, ele arrumou um quartinho para ele, né? Ele tinha 15 anos, porque, irmãs, tem situações e contextos que é pesadíssimo. E às vezes é questão de sobrevivência você sair mesmo. Arruma um emprego, vai morar com um tio, com uma tia, procura um trabalho, emprego, ajuda, desenvolva o sentimento de gratidão com a pessoa. Irmãs, Deus vai te orientar. Mas eu não recomendo você utilizar, xingar, falar, né? Falar, xingar, falar, porque você está falando de si próprio. Si próprio. Porque cônjuges e esposas também, irmãs. Homens que falam mal de mulheres. Está falando dele próprio. Mulheres que falam mal dos homens, do marido. Irmãs, e eu quero aqui falar também uma palavra aqui para as mães. Você que é mãe, teu filho confia em você, fala coisas para você. Fala às vezes do plano dele, do projeto dele para o futuro. Você sai na igreja abrindo a vida do teu filho e da tua filha, contando para as irmãs de oração, irmãos. Contando para todo mundo a vida do teu filho e da tua filha exposta. Não é bom, irmãs, a não ser que ele e ela autorize. Porque meu filho tem plano de ser um doutor, uma doutora. Porque minha filha falou para mim que vai fazer medicina e tal. Mães, aí às vezes a vida da criança, do adolescente, do jovem adulto ali, né? Tá travado, não vai para frente. Por quê? Porque o pai e a mãe falou demais. Às vezes o filho, na inocência, porque o pai e a mãe, né? E às vezes eles são os melhores amigos, aí conta e sai falando. Não é bom que se proceda dessa forma. Não é bom. Não é bom, irmã Raquel, não é bom. Porque fulana tá paquerando fulano. Irmãs, tá arrumando problema para si, expondo o filho. O filho depois, quando cresce, tem a maturidade, começa a perceber isso, não conta mais nada, se fecha. Não conta. Não conta, irmã Raquel, não conta.
Porque sabe que todo mundo da igreja, então todo mundo da família. Aí as pessoas vêm comentando, eu tô sabendo que você vai fazer medicina, né? Parabéns, que não sei o quê. Aí a criança, a adolescente, nossa, mas eu falei isso com a minha mãe. Irmãs, tá trazendo problemas pro filho, que o filho não vai confiar mais, não vai contar mais. Culpa mesmo do pai e da mãe. Então, quando nós falamos de algo dessa natureza, irmãs, estamos falando de nós mesmos, né? De nós mesmos. Porque esse país, essa nação, se não está sendo bom, busque outros lugares para viver de uma forma melhor, mais digna, segundo ao seu ver, o seu direcionamento, né? Pessoas que ficam falando mal da igreja. Não, irmãs. Porque o meu pastor é isso, minha pastora é isso, porque a minha igreja é isso. Não. A sua igreja, o seu pastor são os melhores. Deus confiou a tua vida a eles. E como diz a palavra, eles velam pelas nossas almas. Se não quer conviver, se ele não tá, se não tá dando, busque também outros direcionamentos, irmãs. Né? É igual pessoas que ficam falando, porque eu recebo um salário mínimo, esse salário, começa a amaldiçoar o salário. Mas não faz nada para melhorar, não busca um curso, não faz uma graduação, não se aperfeiçoa. Irmãs, a pessoa é digno daquilo ali, amada igreja. É digno daquilo ali. Ai, que vida, sol, que não sei o quê. Aí começa. Mas não faz nada para melhorar. Então, em nome de Jesus, esse espírito já saiu, né, da nossa vida, né? Mas, Gal, por que você está falando isso? Porque, irmãs, eu já tive esses problemas de murmuração, de situação. E Deus não abençoa. E Deus fala, não murmureis. Então, em nome de Jesus, muito cuidado. Que nós temos o DNA, temos essa carga. Mas, Raquel, eu posso mudar isso? Pode. Eu posso mudar toda essa transferência, inclusive o meu DNA? Pode. Espiritualmente falando, pode, claro que pode. Pode, né? Anular coisas de raízes de antepassados, de maldições de antepassados. Irmãs, não é porque o pai e a mãe foi uma coisa, vivem uma realidade, que nós, filhos, precisamos e a viver, somos obrigados a viver naquela mesma realidade, não, irmãs. Daí de onde vem aqui a oração e o jejum. Durante uma longa caminhada e jornada na minha vida, era padrões de comportamentos e hábitos, que eu falo aqui no vídeo, principalmente pensamentos, crenças limitantes, pensamentos retrógrados, pensamentos pequenos, pensamentos mesquinhos, que através do jejum e da oração, Deus foi falando, Raquel, olha isso aí, Raquel, olha esse pensamento, Raquel, olha esse padrão, Raquel, olha isso, Raquel, olha aquilo. E eu, de onde que vem isso? Vem da forma como você foi criada. Jejum e oração serve para tudo isso. Então, se você também busca um método, um direcionamento, eu tenho um manual. Eu tenho aqui um manual que pode te auxiliar. Tem também o curso Saindo do Vale. Porque se nós também não questionarmos a nós mesmos e não a eles, espera aí, eu nasci assim, eu vivi assim, o padrão, o contexto é assim, espera aí. Aí você vai se situando. Deixa eu ver aqui o que eu posso mudar. É esse padrão? É isso que eu quero para minha vida? Então, irmãs, em nome de Jesus, né? Falando aqui de padrões e hábitos de comportamentos, eu li em um lugar, né, que a maioria, né, dos sucessores, né, dos genitores que tinham as mesmas doenças dos seus antepassados, muitas das vezes não era nem a questão genética, não era os padrões de comportamento que eram os mesmos.
Por exemplo, né? Se um pai que é alcoólatra, não significa que o filho tem que ser um alcoólatra, irmãs, não. Às vezes o pai e a mãe não faziam exercício físico. Por que você tem que também viver uma vida sedentária? Né? Vivendo aquela dificuldade, naquele aperto, né, de dinheiro, vender almoço para comer na gente. Por que a tua vida tem que ser assim? Não, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu mudar isso aqui, o que eu preciso, né? Enfim, irmãs, que Deus abençoe. Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo. Fica na paz.